Muito bem, povo de Deus. Quem vos fala aqui é o pastor César Santos e quero transmitir uma mensagem do coração de Deus para o vosso coração. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias. Esse livro ele foi escrito no ano 557 a.C. Esse período era o período pós-exílio. E Zacarias foi um dos profetas pós-exílio, que a Bíblia diz que ele, contemporâneo de Ageu e Malaquias, foi um dos terceiros profetas a profetizar a restauração de Israel. E o que me chama a atenção nesta mensagem, você que me ouve, meu irmão, minha irmã, é que no capítulo de número 2 do livro do profeta Zacarias, ele apresenta a terceira visão de Deus para o profeta. E ele diz: tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja a mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde tu vai? E o anjo me disse: medi Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu um outro anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muro, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu disse: o Senhor serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Querido ouvinte, meu irmão, minha irmã que me ouve, nós estamos vivendo um período de crises espirituais, ministeriais, em todo o mundo, em todas as denominações, todas as igrejas, em todos os ministérios. Quando Ezequiel tem a visão do capítulo 2, que é a terceira visão e restauração, ele vê um homem com um cordel de medir. E ele perguntou a este homem: para onde tu vai? E o anjo disse a Ezequiel: vou para Jerusalém medir a sua largura e o seu comprimento. Observe que quando fala de largura, existem várias interpretações da palavra de Deus, mas o que Deus me chama a atenção quando ele fala: eu vou medir a sua largura. Largura fala de relacionamento. Comprimento fala de conhecimento. Relacionamento e conhecimento. Comprimento significa conhecimento. Largura significa relacionamento. Então, quando o anjo foi para Jerusalém, a intenção do anjo medir Jerusalém no sentido espiritual, porque Deus queria restaurar sua terra. Era promessa de Deus que após os 70 anos de cativeiro, Jerusalém retornaria. E eles então habitariam em sua terra e adorariam o seu Deus, como estava escrito pelos profetas. Mas a preocupação de Deus em toda a história de Israel, em toda a história da humanidade, era de mostrar ao povo, que o relacionamento de Deus para com o homem é um relacionamento eterno, infinito. E o propósito de Deus tem que prevalecer acima do propósito do homem. Então Deus fala para Zacarias, Deus mostra para Zacarias a importância desse ministério. A importância
do ministério, Deus mostra a Zacarias. Amado, Deus quer saber a espessura do seu relacionamento com Ele. Como você se relaciona com Deus? Será que Deus ainda governa a sua vida? A grande questão aqui é: Deus ainda governa a sua vida? Ou você serve a Deus ou serve o seu ventre? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias viria apostasia. Israel viveu o período de apostasia sobre a sua terra, a sua nação. Israel deixou de acreditar em Deus. Israel deixou de servir a Deus. Quando Deus chama o profeta, Joel, Deus fala ao profeta Joel profetizar o tempo de restituição. Mas quando Deus chama o profeta Oséias, Deus mostra para Oséias as condições de Israel. Deus diz para Oséias: você é meu profeta, você é um homem que eu escolhi para exercer o ofício de um verdadeiro profeta na terra. E profeta é aquele que sente o que Deus está sentindo. Você entende isso, meu amado? Profeta é aquele que sente o que Deus está sentindo. E Deus fala para Oséias tomar uma mulher de prostituição, casar com ela, ter filhos com ela. Oséias deveria, ter ela como esposa. Eu acredito que Oséias andava com ela pela manhã e à noite ela se prostituía. E a Bíblia diz que Oséias talvez questiona com Deus, dizendo: Deus, mas por que isso? Deus falou: porque você é profeta, você é escolhido meu. E todo profeta precisa sentir o que Deus sente. E Ezequiel, nesse relacionamento, Deus mostra para Ezequiel: Ezequiel, você sente vergonha da sua esposa, você sente vontade de se esconder, você sente vergonha de ser desprezado, humilhado pelo que ela faz. Pois assim Israel me trata. Israel se prostitui comigo, contra mim. Israel, eles andam comigo pela manhã e à noite se prostituem contra os deuses. Então, meu amado, Deus mostra a visão a Zacarias. Deus, ele fala que Israel seria restaurada, que Jerusalém seria habitada novamente como cidade sem muro. Porque Deus estava falando que a quantidade de pessoas, de homens e animais que morariam e habitariam em Jerusalém era muito grande. E que o próprio Deus ia ser como coluna de fogo ao redor dessa cidade. E que ele ia ser a glória desta cidade. Talvez nós estamos vivendo, meu amado, eu quero chamar a sua atenção, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, as igrejas, não estão deixando que a glória de Deus resplandeça dentro delas. A vaidade, a sensualidade, a pornografia, a imoralidade. Pessoas que estão dentro da igreja, mas são pessoas divididas. Pessoas que se dividem dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. O reino dividido não pode subsistir, não pode prevalecer um reino dividido. Existem pessoas que estão dentro da igreja, eles não fumam, eles não bebem, eles não roubam, eles não matam. Eles estão dentro da igreja, mas eles têm vontade ainda de cometer todo tipo de atrocidade, de erro, de perversão, mesmo estando na casa de Deus. Dentro da casa de Deus você vai encontrar diversos tipos de pessoas, culturas, de diversas maneiras. Você vai encontrar pessoas que abandonaram o mundo, pessoas que renunciaram o pecado lá, mas continuaram, entraram dentro da igreja, melhor dizendo, estão servindo a Deus, mas estão praticando outros tipos de pecado. Eles brigam entre eles, eles se levantam contra os líderes da igreja. Eles falam mal dos líderes, eles falam mal um dos outros dentro da igreja. Pessoas que não se relacionam, pessoas que estão se prostituindo dentro da igreja.
Quando a pessoa se distorce, quando a pessoa não ouve a palavra, não vive pela palavra, elas estão se prostituindo, estão trocando a glória de Deus. Pastores que estão se deixando se levar por pessoas mentirosas, enganosas dentro da igreja. Pessoas que não vivem um verdadeiro relacionamento com Deus. E estão dentro das igrejas para causar problemas, para falar de um, para falar de outro, porque eles não querem ver a glória de Deus. Eles querem ver a igreja debaixo de um jugo desigual. A igreja faz eventos, congressos, confraternizações para os crentes, não para as almas serem libertas. Deus irá dividir a igreja no meio. Deus, quando vê, ele vai dividir a igreja no meio, diz a Bíblia. Ele vai colocar o justo à sua direita e o injusto à sua esquerda. Quem é o injusto? O injusto é aquele que está dentro da casa de Deus, mas eles profanam a casa de Deus. Eles se levantam contra os líderes que estão com a vida no altar de Deus. Eles tentam escandalizar, defamar, dizendo que os pastores que têm comunhão com Deus, eles dizem que eles não são homens de Deus, porque eles querem pessoas que alimentem o pecado deles. Ele quer pessoas que aceitem o pecado deles. Eles não concordam com os líderes, com os pastores de Deus, porque existe muito homens de Deus nessa terra que confronta o pecado das pessoas, que confronta a iniquidade das pessoas. Então, meu amado, é tempo de Deus decidir a sua igreja. Tudo que está acontecendo, as coisas não hão de melhorar. A política, a economia, a fome, a peste, tudo isso vai se agravar. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que são de Deus, como Malaquias 3,18, os que são de Deus, eles irão permanecer eternamente. De que lado você está? Você está do lado da verdade ou da mentira? A Bíblia diz em Romanos 1, versículo 23, e mudaram a verdade de Deus em mentira. Meu irmão, você que está dentro da igreja, se levantando contra pastores, falando mal, defamando, colocando pessoas contra homens de Deus, tome cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado, minha irmã. Você que se levanta contra a mulher de Deus, mulheres de Deus, você que anda defamando com a sua boca, tome muito cuidado. Porque naquele dia diz a Bíblia que o Senhor Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. A Bíblia diz: não toqueis no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Você vai estar ouvindo esse vídeo. Coloque sua vida no altar de Deus e viva a palavra. E pare de andar com fofoca dentro da igreja, com mentiras dentro da igreja. Pare de se levantar contra a obra de Deus, meu irmão, minha irmã. Jesus vem buscar o povo e tome muito cuidado para você não ficar do lado de fora, para você não perder a sua coroa, a sua salvação. Essa é a minha palavra para você, meu irmão, abrir os seus olhos. Que Deus arranque as escamas da religiosidade e ensine a você a servir a Deus com fidelidade, com compromisso e com lealdade. Que em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.